Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje é segunda-feira, dia 19, eu acho. São 6h45 e nós estamos na Praça de Governador Portela. Nós vamos continuar com a leitura do livro de Gênesis. E hoje, a passagem é muito conhecida. Acredito que todo mundo, independente da religião, já ouviu falar sobre essa história. José vendido pelos irmãos. Então, antes de começar essa leitura, eu só queria agradecer a Deus por mais uma semana, pelo meu final de semana incrível, por todas as bênçãos que se movem ao meu favor nesse momento, por todas as possibilidades que eu tenho para minha semana inteira, por eu ter saúde e disposição para buscar realização dos meus sonhos, dos meus propósitos. Muito, muito obrigada, Pai, pela minha saúde, por eu ter acordado com todos os meus sentidos, podendo ver, ouvir, falar, andar. Muito obrigada, Senhor, pela saúde de todos da minha família. Muito obrigada pelo pão de cada dia, muito obrigada pelo conforto da minha casa, muito, muito obrigada pela disposição que tens me dado para que eu continue realizando o devocional e toda a tua obra, Pai. Eu sou muito, muito grata, inteiramente grata por todas as pessoas que convivem comigo. E é isso, vamos começar. José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha só, isso aqui já é uma lição e tanto, né? Quando você olha aqui para essa primeira parte da leitura, você já percebe. José, ele era o mais amado pelo pai, e o pai fez uma túnica colorida para ele, né? Uma roupa bonita, de mangas longas, e os irmãos já o olhavam e já o tratavam com raiva, já tinha raiva dele somente por esse motivo. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Olha só quais as coisas que você precisa ter para sofrer uma perseguição. Ser muito amado por alguém e ter um sonho. Era só isso que José tinha. Ele era muito amado pelo pai e ele tinha um sonho. Geralmente as pessoas que convivem ao nosso redor, que estão por ali e não têm sonho e não têm propósito de vida, eles costumam odiar quem tem, né? E torcer contra quem tem um sonho, quem tem um propósito. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Isso que o José teve nem foi um sonho, foi uma visão. Ele viu que o feixe dele se levantava e ficava como se estivesse governando os outros feixes ao redor. Então ele teve uma visão, só que naquele momento ele não sabia o que isso significava, e ele só ia entender isso daqui a muitos anos. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo:
Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha só, ele teve mais uma dessas visões, onde ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. Isso foi uma das formas que Deus usou para falar com José, né? Vocês conseguem se lembrar que eu venho falando sobre isso, das formas que Deus usa para se comunicar conosco e que Deus ele usa formas de comunicação que a gente vai entender, baseado no nosso nível de inteligência, né? Para que a gente consiga entender. Então ele dá uma sondada em como que está o nosso nível de inteligência e de fé, porque a gente precisa ter fé, né, para acreditar primeiramente. Então ele dá uma sondada ali nesse nível e vem nos mostrando sinais e visões e de acordo com o nível ali da nossa inteligência e da nossa fé. E isso ele mandou mais uma visão para José, onde a lua, as estrelas e o sol se curvava diante dele. Mas o que que isso ia significar? Olha só como que Deus usa simbolismos e primeiro era o feixe que se levantava e dominava os outros feixes, mas quem era que cuidava dos feixes? Era José e eram os irmãos. Então era o feixe de José e o feixe dos irmãos. Quando você olha para isso, você consegue meio que interpretar, você sabe, estava se tratando de José e dos irmãos ali, né? José governava sobre os irmãos naquela visão. E em mais uma onde o sol, a lua e as estrelas se curvam diante dele. O que é que isso significa? Como é que você vai entender o que é isso? Nada mais é do que, tipo, o futuro inteiro de José que tinha pela frente. Deus o mostrou o futuro dele inteiro, de forma lúdica, de forma não tão clara. Deus não falou, ó, vamos lá, teus irmãos vão te vender, tu vai ser preso, tu vai trabalhar como escravo, e contou tudo o que ia acontecer para no final. Deus não faz isso, né? Porque talvez se ele fizesse dessa forma e contasse com todos esses detalhes, a gente nem conseguisse continuar, a gente já desistia. Imagina a gente saber, meu Deus, olha isso tudo que vai acontecer comigo, eu vou ser vendido, vou trabalhar como escravo, vou ficar preso. Meu Deus, eu não sei se nós teríamos a inteligência e o discernimento de continuar se a gente soubesse cada coisa que ia acontecer pelo caminho. Por isso que Deus ele mostra uma visão do que vai acontecer se você não desistir, se você persistir e continuar. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e os rebanhos. Traze-me notícias. O pai ele pedia para ele, né, ir lá e olhar como é que estavam os irmãos trabalhando e trazer notícia para o pai. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. E um homem o encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um a outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora mantemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Olha só, eles viram que José estava chegando, né? E já começaram a falar: Olá, lá vem o preferidinho do papai, o sonhador. Vamos jogar ele dentro de uma cisterna dessa para ver do que adianta esses sonhos dele. Olha só, né, o nível de maldade. Quando as pessoas elas não têm um sonho, elas querem destruir o sonho que você tem. Elas querem destruir as possibilidades de que você vá realizar esses sonhos.
Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Ele pensou, ele foi estratégico ali, né? Falou com eles: não vamos matar nem tirar sangue, vamos jogar ele aí dentro de uma cisterna dessa e ele se vira. Só que ele disse isso com a intenção de depois ir lá, salvar ele e devolver ele para o pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o tomando, lançaram na cisterna terna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. José não sabia, mas ali ele estava começando a viver o seu destino profético. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode, o molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as vestes e o cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os filhos e todas as filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: Descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entrementes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amanhã nós vamos continuar a ler Judá e Tamar. É a continuação dessa história. Tem algumas páginas somente sobre isso, porque é de fato uma história muito bonita. Eu tô muito gripada, então eu já peço desculpa pela minha voz estar um pouquinho diferente. E é isso. Eu quero refletir só um pouquinho com vocês acerca disso que nós acabamos de ler. Nós vivemos numa realidade muito parecida, né? A realidade em que José vivia, no sentido de que as pessoas elas não têm um sonho e elas não querem que você tenha. As pessoas não são amadas e elas não querem que você seja. Isso é inveja, né? Quando você não quer que o outro continue a possuir o que ele já tem, você quer que ele perca aquilo. Então, os irmãos do José o invejavam muito pelo fato dele ser muito amado pelo pai e dele ter sonhos, cara. Ele só o fato dele ter sonhos já incomodou muito, já incomodou os irmãos a ponto deles planejarem matá-lo. E isso é muito forte, né? Porque olha aonde que chega a maldade do ser humano. É de tirar a vida do outro, de tirar somente para não ver o outro tendo as coisas que sonha. Isso estava dentro da própria família dele. Isso também é um ponto que eram os próprios irmãos, sangue do sangue, não era ninguém de fora, não era um desconhecido, não, eram os irmãos. Então, muitas vezes, nós estamos assim nesse meio, né, nesse ciclo familiar, onde os nossos próprios familiares têm essa visão deturbada de inveja e de negatividade perante a gente. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Famílias inteiras brigando, se desentendendo, indo para a justiça, se matando, né? Quantos e quantos casos a gente não vê aí que pai matou filho, filho matou pai, matou irmão, matou. Então isso tudo acontece e é muito atual. As histórias da Bíblia são muito atuais. Isso tudo acontece de uma outra forma. Hoje
você não, alguém não vai pegar o irmão e vender para uma caravana de ismaelita que ia passando, não, porque a realidade é um pouquinho diferente, mas existem várias outras coisas de dificultar a vida de uma pessoa. E com isso, José não sabia, mas ele estava sendo levado ao seu destino profético, ele estava indo para onde ele tinha que estar. Eu já li um livro que chama Descubra o Seu Destino, do Tiago Brunet, que ele trata isso como zona de expulsão. Tem até um vídeo no meu Instagram que fala sobre isso. Zona de expulsão é quando você é tirado, você é expulso de um lugar para ir cumprir o seu propósito de forma quase que obrigada, porque naturalmente, por sua livre e espontânea vontade, você não sairia. Então algo tem que acontecer. Você precisa ser expulso daquele lugar para que assim você seja direcionado, você comece a entender que você está em um caminho para realizar algo. E assim aconteceu com José. O fato dos irmãos dele terem o vendido foi uma zona de expulsão. Ele precisava sair dali para ir para onde ele tinha que ir para todas as outras coisas acontecerem. E vocês vão ver que José ele sofre uma outra zona de expulsão ao longo da vida. Então, isso é para que vocês consigam olhar para as coisas que acontecem com vocês de forma diferente, olhar com outros olhos. Você saiu de algum lugar, você foi perseguido, você foi demitido, você foi qualquer dessas coisas que tenham acontecido, para e olha para a situação com os olhos de Deus. Olha e pensa, o que que eu preciso aprender com isso? Por que que eu estou sendo tirado desse lugar? Por que que eu estou indo para esse outro? Avalia toda a tua vida e todas as coisas que acontecem com base nas escrituras, com base na Bíblia, que é o que tem dado certo há milhões e milhões e milhões de anos. E a partir de hoje, recalcula a rota. Você estava num lugar com uma ideia, um plano, foi expulso, vamos dizer assim, foi tirado de lá, foi perseguido, foi alguma coisa aconteceu, você precisou sair, você estava se esforçando, enfim, várias e várias situações. Eu não sei qual que é a situação que você está passando, mas eu sei que se encaixa para você também, porque todos nós vivemos zona de expulsão em algum momento da vida. Se a gente não tiver a sabedoria e o discernimento para entender nosso propósito, para segui-lo, nós vamos ser expulsos de algum lugar para que a gente tenha esse despertar de consciência, e isso é um fato. Então, quanto antes a gente entender que todas as coisas que acontecem conosco é para que a gente saiba como lidar com as situações a partir daquilo, é para que a gente consiga ter sabedoria, discernimento, aprender, ser encaminhado para o nosso propósito, realizar o que Deus espera da gente. Todas essas coisas provêm das coisas ruins que acontecem. Então, tipo, aconteceu uma coisa ruim, aconteceu uma dificuldade, avalie a situação com sabedoria, baseada nos princípios milenares, que você vai entender o porquê que você está passando por aquilo. E quando você entende, você passa de maneira mais fácil, você passa de maneira mais tranquila. Tipo, você sabe por que está passando por aquilo. Não, tudo tem um propósito. E eu acho que é isso. O vídeo já está bem longo. E espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da palavra de hoje. Eu volto a agradecer a Deus por todas as bênçãos que se movem ao meu favor nesse momento. Agradecer pela minha saúde, a saúde da minha família, pela minha casa, pela minha disposição, pela minha sabedoria. Agradecer a Deus pelas pessoas que convivem comigo. Agradecer a Deus por todas as chances que Ele me dá, todos os dias quando eu acordo. E todas as coisas se movem para facilitar a minha vida. E eu sou muito, muito, muito grata. E eu entrego toda a minha semana, a nossa semana, nas mãos do Criador, para que todas as coisas aconteçam conforme a vontade dEle. Apresentem seus planos para a semana. Façam seus planos para a semana e apresentem para Deus, né? Se tranquem no quarto de vocês e apresentem, Deus, esse aqui é o meu plano para hoje, eu tenho um plano de fazer isso, isso e isso, esse aqui é meu plano para amanhã, eu quero fazer isso, isso e isso. Apresenta tudo para Deus, os planos, os propósitos, as motivações daquilo, as motivações das tuas ações, e pede para que Deus te dê sabedoria para entender se realmente aquilo é o que tem que ser feito, que Deus te mostre os caminhos, que Deus coloque as pessoas corretas na tua frente. Entrega para Ele, porque é a nossa vontade, é o nosso plano, mas precisa ser a mesma vontade de Deus, precisa coincidir com o que Ele quer para nós. Então, Deus, Ele é muito estratégico. Sempre quando a gente quer alguma coisa e Ele já quer nos entregar algo,
da MET. A gente apresenta nosso plano. Deus, é esse aqui, ó. Esse é o meu plano. Se for a tua vontade, tá aqui. É a minha também. Então, quando a nossa vontade é a mesma de Deus, tudo ao nosso redor se move para que as coisas aconteçam. Acredite nisso. Muito bom dia. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou muito feliz fazendo isso e até amanhã.